Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Eu me chamo Vitor e estamos aqui para mais uma lição, para mais um estudo conjunto do livro Durus al-Lughat al-Arabiyyati, Lições de Língua Árabe, do professor Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman, da Universidade Islâmica de Madina. Nós estamos então na aula 3. No último vídeo em que a gente acompanhou as aulas do livro, a gente parou nessa parte aqui na página 16, né, na página 16, onde vocês estão vendo essas palavras azuis aqui. Eu recebi um presente do irmão Abdul Samad Abu Yahya, da Musala al-Nasr. Se não me engano, é em Goiás que o irmão tem essa Musala, né, onde o irmão mora. E aí ele traduziu todo o vocabulário em português do Madina Arabic, né? Do livro 1, né? Que é esse livro que a gente está estudando. Então eu vou disponibilizar esse conteúdo, tá? Ó, da autoria do irmão Abdul Samad. E aí também ele falou assim, olha, se você quer fazer alguma alteração, né, fazer alguma incrementação, você pode fazer, mas eu acredito que já será tudo bom para nós aqui, né, para a gente poder, enquanto a gente acompanha as lições, a gente ter acesso ao vocabulário direto em português. Isso vai poupar também um pouco do tempo dos vídeos, né, para as aulas ficarem mais menores e vocês terem maior tempo de estudo aí na casa de vocês, né, com vocês aí. Além disso, não apenas este presente, que já é muito, muito bom, né? Ele também tem o livro-chave, né? O livro que eu estou chamando de o Book Key, né? O livro Key da coleção, que é o livro-chave, também em português, né? Ele falou que mandou um e-mail lá para LK Toronto, que é a financiadora aí do projeto, né? Desse livro. E eles têm o livro em português, então ele me mandou. E eu vou também disponibilizar para vocês um link no box de informações. Então eu fiz, né, a aula 1, a aula 2 e o início da aula 3 usando o material em inglês. Mas aqui a gente tem em português. Então a gente pode ir diretamente aqui, ó, lendo as definições e ir explicando, fazendo explicações juntamente com o acompanhamento das lições do livro principal. Então isso é uma ótima notícia, né? A gente tem mais material aí para poder nos dar apoio, né? Mais material de apoio, tá? Então, nossa lição de hoje é sobre o que eu falei, né? Letras solares e letras lunares. Mas vamos ler esse trecho, já que a gente não teve esse acompanhamento aí do livro traduzido. Vamos ler então, só para a gente relembrar a lição 3. Então, nesta lição, aprendemos o uso do artigo definido do árabe al, né? Que eu chamei de alif lam, que corresponde, né, é o alif lam, né, que corresponde ao português o e o a. A gente já viu isso na última aula. Quando o artigo definido al está no substantivo, naturalmente o artigo indefinido ele perde o tanwin, né? Aqui no livro-chave eles chamaram o tanwin de artigo indefinido. Tanto é que eles fazem aqui, ó, um adendo. Ó, atenção, aprendemos que o tanwin é o artigo indefinido e deve ser traduzido como né, ou uma. Aqui. Por exemplo, baitun, uma casa. Mas isso não se aplica a adjetivos como maftuhun ou maksurun, que a gente viu na aula 3. Né? Al-qalamu maksurun, né? Al-babu maftuhun, a porta está aberta, a caneta está quebrada. Então isso não se aplica, né? A gente não vai traduzir o tanwin aqui com a gente não vai dizer a caneta está uma quebrada. Não faz sentido, tá bom? É um adendo que eles colocaram aí. Então, como eu expliquei na última aula, né, esse é o conteúdo da última aula. Quando tem alif lam, não tem tanwin, tá? O PDF continua borrando. Eu preciso resolver isso aí. Se alguém souber, vai facilitar um pouco aí o nosso tempo. Mas vamos lá. Então, esse primeiro trechinho aqui, a gente viu tudo isso no vídeo que tem aula 2 e aula 3 juntas, né? E aí a gente vai começar esse conteúdo novo. Então, vamos ler e explicar. O árabe tem 28 letras. Se você considerar que o Hamza, né, tem uma opinião de que o Hamza é uma letra também, além do Alif, então são 28 letras. Mas aí seriam 29 letras. Né? Se o Hamza for uma letra, então são 29 letras. E aí são 28 letras com som, já que o Alif não teria um som dele mesmo. Mas vamos lá. Dessas 14 letras são chamadas solares. Destas 28,
14 são chamadas letras solares. Agora que está em português parece que está mais difícil, né, para eu ler? E as outras 14 são chamadas letras lunares. A primeira vez que eu escutei isso, né, Huruf Shamsiya Qamariya, eu achei engraçado. Eu falei, por quê, né? Solares, lunares, o que isso tem a ver? Mas você já vai entender, né? Porque é uma maneira da gente lembrar mais fácil do nome da regra e da própria regra, porque o próprio nome da regra traz a regra. Então vocês já vão ver. E aí eles vão falar, a ponta, na articulação das letras solares, a ponta ou a lâmina da língua está envolvida, como em TNRS. Então o que acontece? Uma dica para você memorizar e lembrar de quais são as letras solares é você lembrar que na articulação da letra, né, no nosso aparelho fonador, na nossa musculatura, existem pontos de articulação. Cada letra tem um ponto onde se apoia, onde pega aqui na nossa musculatura para que se forme o som, né? Então, quando essa articulação envolve a ponta da língua, ela é uma letra solar. Por quê? Porque o lam, né? Porque tudo isso envolve o alef lam, tá? A gente já vai ver ali daqui a pouco, provavelmente vai estar escrito que a gente só vai pensar nessa regra quando vem o alef lam, né? Quando a gente não tem o alef lam, essa regra a gente não vai usar. Mas quando a gente tem o alef lam, então a gente vai aplicar essa regra. A gente já vai entender por quê. Mas então, por exemplo, o tá envolve a ponta da língua. Como é a outra letra? O R, Ró, o Sa, né? Então são letras que envolvem a lâmina ou a ponta da língua. E por quê? O Lam, ele tem a ponta da língua. Então para você fazer uma letra que tem uma articulação de ponta de língua, vamos chamar assim, para ir para outra que também tenha ponto de língua, você é um pouco difícil. Não é que é impossível, não é que não dá, mas para facilitar a fluência, então existe esse fenômeno aí, tá? Então nós podemos lembrar disso para poder memorizar aí mais fácil quais são as letras solares e as letras lunares. E aí, deixa eu continuar lendo o arquivo lá. Aqui, a ponta ou lâmina da língua não desempenha nenhum papel na articulação das letras lunares, como é o caso da letra Ba, a Waw, o Mim e o Kef, né? Aqui estão colocadas as letras transliteradas, mas a gente já vai ver quais são essas letras, tá? Quando o Alef Lam, quando El, deixa eu ver se não está borrado. Quando o Alef Lam está prefixado a um substantivo que começa como a letra solar, né, quando ele vem junto da letra da palavra que tem uma letra solar, o El, meu Deus, gente. O Lam do Alef Lam é assimilado à letra. Eu ia falar Aleph, porque eu olhei aqui, parece um Aleph. Quando El está prefixado a um substantivo que começa com uma letra solar, o Lam do Alef Lam é assimilado à letra solar. Um exemplo, né? O exemplo é a própria regra, como eu falei para vocês. Al-Shamsu, o sol, é pronunciado, na verdade, Ash-Shamsu. Ash-Shamsu. Nenhuma alteração acontece na escrita. O Lam não é pronunciado, mas continua lá. A assimilação é indicada pelo Shedda, na primeira letra do substantivo. Igual assimilação não acontece com as letras lunares. Por exemplo, Al-Qamaru. Aqui o Lam continua sendo pronunciado, né? Então, é pronunciado como se escreve, Al-Qamaru. Aqui estão outros exemplos da assimilação do Lam, dentro do Alef Lam, às letras solares. E aí a gente vai voltar para essa lição aqui, para a gente poder ler, né? Sumiu as palavras? Aqui. Então a gente vai voltar. Então, vocês entenderam? Então nós temos 14 letras que são solares. Quando essas letras elas precedem o Lam, né? Ela tem Alef Lam, depois vem essa letra, aí a gente não pronuncia o Lam. A gente vai do Alef direto para essa letra. A gente vai ver no outro vídeo que também pode acontecer do Aleph também não ser pronunciado. Então a gente ignora os dois. E a gente vem de uma palavra anterior direto para a letra Shamsiya. A gente vai ver isso com mais clareza na próxima aula, inshallah. Mas vamos ler aqui então. Então quando a gente tem Tanwin, né, não tem o Alef Lam, fica Najmun. Najmun. Mas aqui não vai ser Al-Najmun, vai ser An-Najmun.
vamos duplicar o som da consoante da letra solar, porque tem o shedda, né? O shedda entra justamente porque ela é uma letra solar, então fica an-najmu, an-najmu, dikun, aqui fica adikun, 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 tá? Rojulun, arrojulun, arrojulun, não é el-ro, não, arrojulun, arrojulun, talibun, 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 at-talibun, at-talibun. Então vamos direto do alif para a letra solar, tá bom? Aí vamos ver então quais são as letras solares e as letras lunares. Bom, isso aqui esse conteúdo que está neste slide é a tradução. Eu acabei de ler, né? É a tradução do que está naquele arquivo que eu indiquei para vocês, que eu vou colocar na descrição para vocês baixarem, tá? Então a explicação é a mesma, só que está em inglês. Tudo bem? Aí nós temos aqui então a lista das letras solares, das letras lunares. Deixa eu ver se dá um zoom para a gente poder ler cada uma delas. Tá borrado. Aí. Então vamos lá. Como eu falei para vocês sobre a articulação, né? Então essa é uma boa maneira da gente memorizar. Porque aí se a gente memorizar quais são as letras que envolvem a articulação da ponta da língua, ou são letras sibilares, né? No caso do sh, s, aí vocês conseguem memorizar dessa maneira. E aí é fácil de memorizar porque você memorizou essas 14, naturalmente as outras letras são as letras lunares, tá? Então vamos lá. O tá, atágiro, atágiro. Antes de eu continuar, a tradução dessas letras aqui estão todas no livro que o irmão Abdul Samad disponibilizou pra gente. Então todas elas vão estar aqui nessa lista. Basta você fazer o download e você ler, tá bom? Procurar cada uma delas, assim a gente poupa um pouco aí do nosso tempo do vídeo para não ficar tão longo. Que o principal aqui é a regra, não a tradução, né? Por isso que eu estou dizendo isso. Então, o tá, atágiro, atágiro, fa, athaubu, athaubu, del, adikun, adiku, eu falei dikun, né? Mas é diku, vel, adhahabu, adhahabu, الذهب را الرجل الرجل زين الزهرة الزهرة سين السمك السمك شين الشمس, né? Por isso que a letra shin, né, da palavra sol, ela é uma letra shamsia. Por isso que vem a regra, né? Para facilitar aí, para a gente lembrar da regra já usando a própria regra. Então, ashamsu, ashamsu, sod, as-sodru, as-sodru, dod, ad-doifu, ad-doifu, to, at-talibu, at-talibu, dha, ad-dhahru, ad-dhahru, lam, allahmu, allahmu, nun, an-najmu, an-najmu. E as outras letras aqui, elas pronunciam o lam, todas elas, tá? Al-abu, al-babu, al-janatu, al-himarun, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Então vocês viram a diferença. Isso faz uma diferença grande na hora da leitura, né? Porque a gente vai ter sempre uma letra shamsia, vai ter sempre um hamzatul qata' ou hamzatul wasl, que vocês vão aprender no próximo vídeo. Então a ligação entre as palavras vai fazer uma grande diferença na pronúncia, uma vez que você entende essa regra, né? No começo, eu confesso, não era tão fácil lembrar qual era solar, qual era lunar, mas depois fica automático assim, né? Você segue o fluxo natural da pronúncia das coisas, né? E aí a gente então vai ter palavras para você ler. Aí já voltei para o livro principal, tá? Então nós temos An-najmu ba'idun, An-najmu ba'idun,
A estrela é distante. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. O homem está em pé. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Açúcar é doce. Aqui doce é uma palavra nova, tá? At-talibu maridun. At-talibu maridun. O aluno está doente. Eu estou traduzindo está e é, mas vai depender do contexto, né? Fica subentendido aquela coisa ali, porque pode ser tanto um quanto o outro, né? Eu não vou traduzir o aluno é doente, eu vou traduzir o aluno está doente. Mas aqui eu vou traduzir açúcar é doce, né? Porque isso é uma diferença que existe no português. Por isso que às vezes eu traduzo um ou traduzo o outro, tá bom? 5. Ad-dikun jamilun. Ad-dikun jamilun. Então, o galo é bonito. Ad-daftaru, aqui também não é palavra nova, é o caderno. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Então, o caderno é novo. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. O mercador, o vendedor é rico. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Eu pausei aqui que tinha um avião. Cadê? Então, ad-dukanu maftuhun. A loja está aberta. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. O menino é pobre. At-tufahun ladhidhun. At-tufahun ladhidhun. A maçã é deliciosa. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qassirun. O aluno é alto e o professor é baixo. Não é isso mesmo. Não, desculpa, tabibu não. O tabibu não é médico. At-tabibun tawilun wal mudarrisun qasirun. Então o médico é alto e o professor é baixo, tá? E aí nós temos os exercícios. E uma coisa legal também deste livro chave em português é que ele tem aqui, ó, a tradução também dos enunciados dos exercícios. Olha só. Exercício 1, página 15. Essas palavras devem ser lidas e escritas com a terminação correta. E aí você tem a explicação de tudo isso. Então, isso vai também poupar aí que eu explique para vocês os exercícios, né? Porque eu acho que isso toma mais tempo da aula. E se vocês conseguirem entender o enunciado, vocês vão conseguir fazer as lições, certo? Então nós temos aqui os exercícios, né? Leia e escreva com correta terminação, né? Prestando uma atenção especial na pronúncia do alef lam, né? Do lam dentro do alef lam. Então aqui al-babu at-tajiru, al-babu at-tajiru. Aí vocês vão fazer com as outras letras, tá? E aí eu vou deixar então para vocês começarem a usar esses arquivos, né, para vocês lerem esses enunciados, ó, exercício 2 da página 17. E aí vocês vão começar a usar aquele arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. Tudo bem? Que vocês vão ligar as palavras. Então nós temos kalimatu jadidatu. Hulun, doce, maridun, doente, dukanun, loja, comércio, acho que é loja, ghaniyun, rico, tawilun, longo ou alto, faqirun, pobre, qasirun, curto ou baixo, tufahun, maçã. Aí nós temos a mesma lista que eu li para vocês já, tá? Al-huruf qamariyun, al-huruf shamsiyun. As letras solares e letras lunares, a gente já leu essa lista. Aquela tá maior, né? Por isso que eu usei do slide que estava mais distribuído lá. E nós temos também exercícios, né? Leia e escreva as palavras, né? Mantendo aí a regra, né, das pronúncias das letras lunares e solares, tá bom? E aí então nós terminamos a aula 3 e aí começamos a aula 4. Falta só falar sobre Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qata', que inclusive esse guia de... Cadê o negócio? Aqui, ó. Esse guia que está traduzido em português, ele tem, né, a explicação do Hamzatul Wasl e do Hamzatul... Na verdade ele não tem.
ele vai explicar o Alif Lam, mas vai mencionar o Hamzatul Wasl. A gente vai ver mais disso na aula 4. Talvez eu até comece a aula 4, depois disso, o vocabulário novo, tá tudo aqui, tá? Sorrirun, kabirun, khafifun, essa aqui é da aula 3. Doente, né? Dukanun, loja, jamilun, hulun, tudo que a gente aprendeu está aqui em português. Isso é muito bom, mashallah. Então, gente, fico por aqui, já deu 20 minutos. Nós, então, terminamos a aula 3. Eu queria falar sobre Jumla Ismiya e as letras solares e lunares, né? Al-Huruf al-Shamsiyya al-Qamariyya. Fiz isso, alhamdulillah, né? Com este vídeo eu finalizo a aula 3 e finalizo também esse objetivo. E aí volta então a gente falar sobre Hamzatul Qata' e Hamzatul Wasl, que aí esse é o conteúdo que vai ficar num vídeo só para esse conteúdo. Depois a gente segue com a aula 4, inshallah. Qualquer erro nesses vídeos, nessas minhas explicações, são de responsabilidade minha. Allah e seu mensageiro estão livres disso. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Deixem seus comentários com as dúvidas. E a gente se vê na próxima aula, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salamati.